Hoje vai ser um vídeo cheio de chão. Eu já postei um. Eu sei que eu prometi que eu ia começar a gravar vídeos com edição, mas eu decidi fazer uma coisa. Meu canal, além de ser um canal de gameplays, vai ser um canal de história. Onde enquanto eu jogo um survival ou algum outro mapa de alguma coisa, eu vou contar algumas histórias que aconteceram na minha vida. E a história que eu vou contar hoje foi algo extremamente triste que aconteceu recentemente. Não foi ano passado, foi nesse ano. Não sei se foi nesse mês, mas tudo certo. Foi extremamente recente. E eu sinceramente não acredito que isso estava acontecendo. Então eu decidi contar isso pra vocês, desabafar um pouco e liberar um pouco do peso que eu tenho no meu peito. Bom, a história começa esse ano. Eu não lembro o dia nem o mês. Só sei que começou esse ano. Se minha voz estiver ruim é porque eu tô gripado. E também vai ter muita tosse nesse vídeo, tá? Eu tô gripado, eu tô com muita tosse. Bom, voltando ao vídeo aqui. Bom, na época eu ainda tava morando com minha avó. Hoje eu voltei a morar com ela, mas eu vou contar o motivo daqui a pouco. Meu pai decidiu se mudar pra Jaguariúna. Porque pra quem não sabe, eu tenho, entre aspas, eu vou contar já, uma madrasta. Entre aspas, como eu disse, eu vou contar já, torce. E meu pai decidiu se mudar daqui de São Paulo, daqui de Campinas, pra poder aceitar as coisas com minha madrasta. Porque ele amava muito ela, não queria que terminar com ela. Daí ele decidiu fazer o quê? Decidiu se mudar pra Jaguariúna junto com ela. Eles se reconciliaram, tava tudo certo. Até o fatídico dia. Eu não sei porque que tava tudo ruim, mas um dia. Infelizmente, eles brigaram. Não sei o motivo, não lembro. Não sei ou não lembro. Porque, pra quem não sabe, minha memória é muito ruim. E minha madrasta, ela acabou brigando com meu pai por algum motivo que eu não lembro. E saiu de casa, né? Ela decidiu passar uma noite fora de casa. Uma ou duas, eu não lembro. Mas ela passou um tempo fora de casa e tudo mais. Aí até aí tudo certo. Tava tudo normal. Ela e meu pai já tiveram várias. Eles já separaram e voltaram muitas vezes, acreditem em mim. Eu perdi as contas de quantas vezes eles foram e voltaram. Só que esse caso que eu vou contar agora foi o fim da picada. Pra quem não sabe, eu tenho a minha guarda tá com meu pai. Porque minha mãe biológica me abandonou. Ela simplesmente deu a guarda pro meu pai e desapareceu. Faz uns 8, 7 anos que eu não vejo ela. E tá, eu nem ligo mais pra isso. Por isso mas isso é só o motivo do porquê eu ter madrasta. Porque meu pai separou da minha mãe, daí ela deu a guarda pro meu pai e tudo certo. Só que um tempo depois eu já tava percebendo que eles já estavam tendo muitas brigas. Até que teve uma briga
Aí até que chegou uma hora que teve uma briga que não me abalou, mas eu tava começando a perceber umas coisas. Não 100%, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu só ignorei e segui minha vida. Enquanto eu tava lá em Jaguariúna, só lembrando. Meu pai foi lá pra Jaguariúna, daí eu fui junto por opção. Eu tinha a opção de ficar aqui, mas eu decidi ir lá pra ver se as coisas iam dar certo. Já que lá é uma cidade boa. Eu não culpo Jaguariúna, mas ela me traz más lembranças do que aconteceu. Não culpo Jaguariúna por isso, já que a cidade não tem nada a ver. Mas um dia ela decidiu sair de vez. Eles brigaram, não sei se a briga foi séria ou não, porque eles sempre se trocavam no quarto quando era isso. Eu já tava crescendo, eu já sabia que eles estavam tendo muitas brigas. Ela decidiu sair de casa. Só que ela decidiu que não ia mais voltar. Mesmo eles já tendo se separado muitas vezes, e eu achando que ela uma hora ou outra iria voltar com ele. Grande erro. Acreditem em mim. Foi um grande erro eu ter pensado nisso. Quando eu percebi que ela tava pegando as coisas dela, porque a prima dela morava lá perto. Então, digamos que... Então ela decidiu ir morar lá com a prima. Ela ia morar por um tempo lá, só por um tempinho, até... Porque ela decidiu deixar meu pai e eu na casa, porque ela sabia que não tinha... Ela não deixou literalmente nada. Não deixou panela, não deixou geladeira, não deixou nada. Só que daí, sendo que ela sabia que eu tava lá ainda. Mano. Meu pai na hora da raiva falou que pra eu não chamar ela de mãe, porque eu já tô muito acostumado a chamar ela de mãe. Eu agora decidi parar de chamar ela assim. Tanto que eu tô me esforçando pra falar madrasto, porque eu me acostumei muito a chamar ela de mãe. E também E também quando eu ligo pro meu pai lá de Jaguariúna, que tá lá em Jaguariúna ainda, ou ele liga pra mim, eu for me referir a ela, eu chamo ela de ela. Pergunto se ela passou aí pra pegar mais alguma coisa. Sendo que ela já acabou de pegar as coisas dela, eu acho. Mas bom, voltando à história. O que eu vim contar aqui não é esse assunto. Sim, o que aconteceu um tempinho depois. As coisas estavam bem feias. O meu pai nunca xingou, não tava xingando ela. Ele só tava aceitando tudo numa boa. Não numa boa, né? Porque ele ainda gostava dela. Mas ele só aceitava. Ele não tava querendo briga, mas parecia que ela tava querendo briga. Pra quem não sabe, ela tinha medida protetiva. Porque a única vez que meu pai levantou a mão pra ela foi porque ele acabou perdendo o controle. Mas foi completamente sem querer. Ele tinha perdido o controle por causa de uma discussão. Mas eles já estavam separados. Na época eles estavam separados. Só depois eles voltaram e eles foram pra Jaguariúna. Ele fez isso porque... Eu vou uma breve explicação. Ele e ela já estavam se dando bem, já estavam consertando toda a relação. Até que ele foi lá ver ela. E ela saiu, daí ela foi com outro cara.
Meu pai, ele começou a perguntar por que ela tava traindo ele. Ele tava suspeitando que era traição. Querendo ou não, não era, porque eles não estavam juntos. Entre aspas, porque eles até dormiam juntos em questão de dormir, tá? Não vem pensar safadeza, não. Eles só dormiam mesmo. Eles dormiram uma vez, inclusive. Uma vez eles dormiram juntos, até aqui na casa da minha avó. E ela foi de volta pra cá. Não aconteceu nada, foi só... Ela só dormiu lá, passou a noite aqui junto com ele. Daí, ela... Só que daí, ela começou a bater nele, xingar. Geral tava vendo, até que ele se descontrolou. Ele não a aguentou e acabou dando um tapa nela. Um único tapa. Daí, e ele ainda se segurou. Ele se segurou, ele percebeu na hora, se segurou, mas não dava pra parar. Ele não... Foi completamente sem querer, ele tinha perdido o controle. E daí, ela foi e fez um maior escândalo e fez medida protetiva contra ele. Ela foi lá, fez medida protetiva. E daí tudo certo. Daí ele não podia chegar perto dela. Na visão dela, ele não podia chegar perto dela, mas ela podia chegar perto dele na boa, né? Como se ela não estivesse quebrando a própria medida protetiva, né? Mas continuando a história. Um dia ela tava lá desmontando o armário. Meu pai já tinha chegado do trabalho. Porque pra quem não sabe, eu ficava sozinho em casa até a hora de ir pra escola. Que daí eu me arrumava. Só que nesse dia eu faltei. Ele já tinha chegado do trabalho. Ela começou uma discussão com ele. Porque eu falei pra uma moça que tava ajudando ela a tirar o guarda-roupa, ou as partes do guarda-roupa, que ela era minha ex-madrasta. Já que querendo ou não é verdade, né? Ela não é mais namorada do meu pai, não é mais minha madrasta. Ela começou a mó barraco, até que ela me xingou. Sim, eu que não tinha nada a ver com isso, estava apenas vivendo em meio daquela toda aquela confusão, fui xingado. O meu pai falou que eu não tinha nada a ver com isso e tudo mais. Ela falou, daí quando eu tentei responder falando que realmente era verdade. Ela não era mais a namorada do meu pai, ela não era mais minha madrasta. Principalmente, eu não falei, a partir de agora eu não falei isso. Eu queria falar muita coisa, mas o que ela falou não me impactou um pouco. Pra quem não sabe, meu pai antes, ele me batia. Quando ela chegou, ela começou a fazer meu pai parar de me bater. Mas eu gosto muito do meu pai, eu amo ele ainda. Eu não ligava, ele me batia, eu chorava assim, eu era criança, era pequeno. Mas ele é meu pai. Era pra me educar. E eu meio que sabia disso. Só pra constar que eu nunca fui muito arteiro. Mas aí ele decidiu. Mas aí ele teve um momento de fraqueza. Ele começou a chorar, gritando e gritar, falando que tipo eu não tinha nada a ver com isso, que eu não merecia estar sendo xingado. Só que daí, depois que eu respondi, ela falou depois que eu falei pra ela aquilo lá, que ela não era mais minha madrasta porque ela não era mais a namorada do meu pai, ela falou o seguinte: eu deveria ter deixado seu pai né? Porque eu não posso falar aqui no YouTube, né? Vou dar uma dica, começa com MA e termina com TAR. Acho que vocês já entenderam o que tá espancado. Ela não deveria ter impedido meu pai de me bater. Deveria ter deixado meu pai, eu já falei, espancado.
Daí ele começou a ter um momento de fraqueza tão grande, que até eu me assustei. Ele começou a chorar falando que eu não tinha nada a ver com isso. Ela ainda falou que era um bosta, que eu era um bosta igual meu pai. E tudo mais, tudo mais. Daí meu pai simplesmente desabou. Ele desabou em lágrimas, começou a gritar falando que eu não tinha nada a ver, que eu não tinha nada a ver, e que eu não merecia estar sendo xingado. Daí eu fui lá na cozinha, meu pai tava chorando. Fui lá na cozinha, eu dei um abraço no meu pai, tentei reconfortar ele, mas não tinha muito o que fazer. Ele tava se achando um bosta de pai e tudo mais. Tava triste com toda aquela situação. Eu tinha muita coisa pra falar pra ela, mas acabei não falando porque eu tava muito preocupado com meu pai. Nunca tinha visto ele num momento de fraqueza como aquele. Até que Até que quando eu fui pela segunda vez na cozinha, que era onde meu pai tava chorando, ele tinha pego uma faca. E antes que vocês não pensem coisa, ele não tentou te dar uma passagem para ver o jogo do Pelé. Não, ele não tentou te dar uma passagem pro jogo do Pelé. Ele não tentou fazer nada. Ele tava com. Daí quando eu vi, ele tava tentando. Ele tava passando a faca no pulso dele. Acho que é a maneira mais leve que eu consigo falar aqui no YouTube. Zumbi do caramba. Pera aí, gente. Só vou finalizar aqui. Pronto. Acho que. Eu não sei se vocês entenderam, mas. A maneira mais simples que eu consigo. E menos errada que eu consigo falar aqui no YouTube. É que ele tava passando a faca no braço dele. Acho que é a maneira mais simples de falar. Mas. Calma de falar. Eu fiquei desesperado. Ele faz academia, então ele é muito mais forte que eu fisicamente. Mas mentalmente ele é muito mais frágil que eu. Mentalmente ele é extremamente mais frágil por causa de muito, porque ele tem ansiedade. Ele tem ansiedade e TDAH. Principalmente a ansiedade. A ansiedade tornou ele de uma pessoa de mente frágil. A mente dele, em força física, ele podia ser forte, mas ele não era forte mentalmente. Eu não ligava que ela tava me xingando. Como eu disse, me afetou só um pouco aquilo que ela falou. Isso me surpreendeu porque eu chamei ela de mãe a minha vida toda. E ela simplesmente estava me manipulando, fazendo achar que o meu pai era o resto da história. Mas não, ele nunca ergueu um dedo. Ele ergueu um dedo uma vez e ela fez a medida protetiva. Ele nunca tinha erguido um dedo, nunca tinha elevado a voz com ela. E quem agredia fisicamente e verbalmente era ela. Ele nunca nem sequer encostou um dedo nela. Como eu disse, foi só uma vez que ele não conseguiu se controlar por causa da raiva. E ainda foi um tapa fraco. Ela se aproveitou disso e fez medida protetiva ainda. E ela ainda me manipulou fazendo com que eu achasse que meu pai era o real da história. Falando que, você sabe como seu pai é, né, e tudo mais, tudo bem. Meu pai podia ser bravo, mas tudo mais. E quando ela percebeu aquilo tudo, ela falou pra eu ligar pra minha avó, coisa que eu já tava fazendo, eu tinha ligado pra minha avó pra contar tudo que tava acontecendo. O que ela falou que ele tá para eu ligar pra minha avó pra vir buscar ele porque ele tava com frescura. Acho que já deve estar entendendo o nível, né? Bom. Eu tive que tirar. Como eu disse, meu pai faz academia. Eu tive que usar tanta força que a faca
entortou a daí ele tava com o estilete, eu tirei o estilete dele. Ele tentou usar uma faquinha de serra, mas eu tirei isso dele também. Daí eu só saí pra fora, em choros. Contei pra minha avó tudo o que tava acontecendo. Eu falei que ela tinha me instigado, chegado no meu pai. Só que eu só falei que ela tinha falado que eu era um bosta igual meu pai. Tudo mais. Mas eu não falei, eu só lembrei. Esses dias, inclusive, eu lembrei do que ela tinha falado, que ela deveria ter deixado meu pai me tananã, né? Como vocês já devem saber. Espancado. Tanto que eu falei esses dias. Mas, como eu disse, eu não liguei. Mas eu comecei a me irritar muito com ela. Eu não perdi a paciência porque eu tava muito desesperado. Eu nunca tinha visto meu pai fazendo aquilo. Eu tava extremamente preocupado com meu pai. Se não fosse por isso, eu teria falado muita coisa pra ela. Muita coisa que eu não gostaria de falar pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Eu ia falar pra ela se eu não tivesse preocupado com meu pai. Eu ia falar mesmo, sem remorso nenhum. Até o próprio filho dela, que eu acho que até percebeu naquele momento que ela tava meio errada na história, falou pra ela parar aqui. Falou pra ela parar. Ele começou a gritar com ele é de maior. Já completou curso até. Começou a gritar, ele gritou com ela, falou pra ela parar. Gritou 2 vezes só. Depois eles foram para dentro do quarto terminar de desmontar o guarda-roupa. Só que daí, depois de tudo isso, meu pai foi raiva dela. Só que daí, por causa de tudo aquilo que tava acontecendo, mesmo sabendo que já tava muito tranquilo, por causa de um motivo que eu não vou falar aqui pra vocês, por causa de um motivo que eu não vou falar aqui, lembrando que eu não vou falar nenhum, não vou citar nomes, já que é contra o negócio da plataforma. Mas por causa dela, eu decidi voltar pra Campinas aqui com minha avó. Tanto que até agora, tanto que eu não sei se eu vou conseguir ficar por muito tempo aqui, porque porque eu ainda não consegui transferência. Pra eu conseguir transferência daquela escola que eu tava, eu preciso de vaga. E a gente ainda não acha vaga. A minha avó vai ter que ir pessoalmente lá. Ela ligou, mas não adiantou. Daí eu não sei se eu vou ficar aqui. Eu espero que sim, porque eu não quero chegar perto lá. Porque aquela cidade me traz muita má lembrança de tudo que aconteceu. Não julgo a cidade é ótima, até recomendo você ir. Mas por causa de tudo aquilo lá, eu não quero mais voltar pra lá. Porque eu sempre lembro de tudo que tava acontecendo, de tudo que aconteceu, de tudo que ela falou. E eu simplesmente não quero. Não importa, eu não quero voltar pra lá. Meu pai falou que ela não foi mais lá, acho que porque agora a casa quase sempre fica sozinha, né? E agora é só de tarde que ela pode tentar ir lá, né? Mas ela não pode ir ao mesmo tempo, né? Senão ela vai quebrar a própria medida protetiva. Mas a história é essa. Foi um vídeo meio longo, muita pouca gente vai querer ver, né? Porque eu sou de um canal pequeno e provavelmente quase ninguém vai querer ver a minha história. Mas mesmo isso tudo me abalando, eu não vou desistir de gravar vídeo aqui pro canal. Podem me atirar com pedras, me espancar. Eu não vou parar de gravar vídeo aqui pro canal. Porque eu tenho um sonho e eu não vou parar até conseguir esse sonho. Bom, é isso que eu tinha para falar.
E é isso, né? Acho que eu não tenho mais nada pra falar. Já contei a história que eu precisava contar. E é isso. Espero que vocês tenham um bom dia. Uma boa noite, uma boa tarde. Tanto faz. Pra mim é boa noite, porque já tá de noite aqui. Enquanto eu tô gravando. E tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou.